A busca por direção divina é uma das experiências humanas mais profundas. Queremos saber se estamos no caminho certo, se tomamos a decisão correta, se estamos alinhados com um propósito maior. No entanto, muitas vezes, essa busca encontra o que parece ser silêncio. Um céu de bronze. Onde está a voz que, segundo as Escrituras, falou com profetas, reis e pessoas comuns? A Bíblia sugere que, muitas vezes, o silêncio não é uma ausência de Deus, mas uma incapacidade nossa de ouvir. Não se trata de Deus ter parado de falar, mas de termos, talvez sem perceber, criado um ambiente interno, onde sua voz é abafada. Não estamos falando de pecados capitais óbvios, mas de posturas sutis, atitudes do coração que funcionam como isolamento acústico espiritual. As narrativas bíblicas são um mapa dessas atitudes. Elas nos mostram, através de exemplos vivos, como pessoas de fé, pessoas bem-intencionadas, acabaram se desconectando da direção divina. Hoje, vamos analisar 5 alertas bíblicos, 5 atitudes que silenciam ativamente a voz de Deus. A primeira atitude nos leva a uma cena familiar. Na pacata aldeia de Betânia, Jesus está visitando a casa de 2 irmãs, Marta e Maria. A narrativa, registrada em Lucas capítulo 10, é um estudo profundo de prioridades. Maria senta-se aos pés de Jesus, absorvendo seus ensinamentos. Esta é a postura clássica do discípulo, do aprendiz que reconhece o valor do momento. Marta, por outro lado, é descrita como estando distraída com muitos serviços. É crucial entender que Marta não está fazendo algo errado. Ela está exercendo a hospitalidade, um pilar da cultura oriental. Ela está servindo, mas seu serviço a leva à frustração. Ela se aproxima de Jesus e questiona: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. A resposta de Jesus é reveladora e define nossa primeira atitude. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A atitude que silencia Deus aqui não é o trabalho, é a ansiedade, é a inquietação. Marta estava tão consumida pelo ruído da sua própria atividade, pela pressão das suas responsabilidades e pela sua lista de tarefas, que ela perdeu a presença daquele a quem ela estava, ironicamente, tentando servir. Ela estava no mesmo ambiente que Maria, diante da mesma voz, mas a sua mente estava em outro lugar. Ela não conseguia ouvir. Vivemos na era de Marta. Nossas vidas são preenchidas por notificações, prazos, multitarefas e uma pressão constante por produtividade. Essa cultura da ocupação gera uma estática mental incessante. A voz de Deus, frequentemente descrita não como um trovão, mas como a voz mansa e delicada que o profeta Elias ouviu na caverna, não pode ser discernida em meio ao furacão da inquietação. O primeiro silenciador é este. A distração, mesmo que seja com coisas boas ou serviços legítimos, nos torna espiritualmente surdos. Quando a ansiedade sobre muitas coisas toma conta, sacrificamos a única coisa necessária: parar, sentar e ouvir. A segunda atitude, que silencia a voz de Deus, é mais sutil que a ansiedade e talvez mais perigosa. É a postura da obediência seletiva, perfeitamente ilustrada na trágica história do primeiro rei de Israel. Saul, ungido pelo profeta Samuel, recebe uma ordem divina, direta e inequívoca, registrada em 1 Samuel, capítulo 15. A ordem era para executar um juízo sobre os amalequitas, uma destruição total, sem poupar nada nem ninguém. A instrução era absoluta. Saul reúne o exército, vai à batalha e vence. No entanto,
Quando Samuel chega para encontrar o rei, ele ouve algo que não deveria estar lá: o balido de ovelhas e o mugido de bois. Saul havia cumprido a ordem, mas apenas parcialmente. Ele poupou Agag, o rei inimigo, e reteve o melhor do rebanho e do gado. Quando confrontado por Samuel, a resposta de Saul é uma aula sobre como silenciamos a voz de Deus. Ele não admite a desobediência. Pelo contrário, ele a justifica com um pretexto religioso. Ele diz que o povo poupou o melhor dos animais para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. Saul tentou mascarar sua teimosia com um ato de adoração. Ele ouviu a ordem específica de Deus, mas decidiu que seu próprio plano, um grande churrasco sacrificial, era melhor, ou pelo menos mais lógico. Ele queria os aplausos da adoração sem o custo da submissão. É nesse momento que Samuel pronuncia uma das sentenças mais cortantes de toda a Escritura. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Saul demonstrou que seu coração não estava alinhado com o de Deus. Ele queria a bênção de Deus em seus próprios termos. A consequência dessa atitude foi devastadora. A partir daquele dia, Deus se arrependeu de ter feito Saul rei e o rejeitou. Mais tarde, quando Saul está desesperado por direção divina, encurralado pelos filisteus, a Bíblia relata que ele consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O silêncio foi absoluto. Esta é a grande lição. Quando negociamos com as instruções de Deus, quando praticamos a obediência parcial e justificamos nossa teimosia com boas intenções, nós, efetivamente, fechamos o canal de comunicação. Deus não pode guiar quem já decidiu o próprio caminho. A terceira atitude nos leva para longe dos corredores do palácio e nos lança ao mar tempestuoso, na companhia de um profeta relutante. A história de Jonas é, talvez, o exemplo mais claro de como não apenas abafamos, mas tentamos ativamente fugir da voz de Deus. Ao contrário de Marta, que estava distraída, ou de Saul, que tentou negociar, Jonas ouviu a ordem divina com clareza cristalina. A narrativa começa sem ambiguidades. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A ordem era específica, o destino era claro. Nínive, a capital do Império Assírio, o coração de um poder conhecido por sua brutalidade implacável. Para um israelita, Nínive era o inimigo, era um lugar de pavor e repulsa. E a reação de Jonas não foi de negociação, mas de repúdio. A Escritura diz que Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor. Ele desce ao porto de Jope e encontra um navio que ia para Tarsis. Geograficamente, Nínive ficava a leste. Tarsis, provavelmente no sul da Espanha, era o ponto mais ocidental do mundo conhecido. Jonas não estava apenas se escondendo, ele estava indo para a direção literal e metaforicamente oposta. Esta é a terceira atitude que silencia Deus, a discordância com a sua vontade. Às vezes, o silêncio que experimentamos não é porque Deus não falou, mas porque Ele falou exatamente o que não queríamos ouvir. Pedimos direção, mas no fundo, esperamos que essa direção se alinhe com nossos planos, nosso conforto e nossos preconceitos. Quando a voz de Deus nos chama para fora da nossa zona de conforto, para perdoar quem não queremos perdoar, para ir aonde não queremos ir, para entregar o que queremos reter, nossa reação pode ser a de Jonas. A fuga para Tarsis é uma tentativa ativa de silenciamento. É o ato de comprar uma passagem, descer ao porão do navio e tentar dormir em meio à desobediência. E o que Jonas encontra? Paz? Não. Ele encontra a tempestade.
A fuga de Jonas nos ensina que, quando discordamos ativamente da direção de Deus, não criamos silêncio, criamos caos. O medo do chamado, o pavor do que Deus pode nos pedir, ou a nossa própria justiça, que julga quem é digno ou não da mensagem divina, tudo isso nos faz tapar os ouvidos e correr. E, ironicamente, Deus teve que usar o barulho ensurdecedor de uma tempestade e a voz de marinheiros pagãos para quebrar o silêncio que Jonas tentou impor. A quarta atitude nos transporta do mar agitado para o topo do mundo antigo, para os terraços do palácio da Babilônia. O personagem central é o homem mais poderoso de seu tempo, o rei Nabucodonosor. A história dele, registrada no livro de Daniel, capítulo 4, é uma análise profunda da atitude que, talvez mais do que qualquer outra, torna o homem surdo a Deus. A autossuficiência. É importante notar que Deus não estava silencioso na vida de Nabucodonosor. Pelo contrário, Deus havia falado com este rei pagão de formas espetaculares, através de sonhos proféticos, a visão da grande estátua e, mais tarde, a visão de uma árvore colossal que foi cortada. O próprio Daniel interpretou esses sonhos, dando ao rei uma advertência clara. Seu poder era um presente, não uma conquista. Ele foi avisado a ser humilde e a reconhecer a soberania do Deus Altíssimo. A advertência foi dada, mas não foi verdadeiramente ouvida. A semente do orgulho permaneceu. 12 meses depois, o rei caminhava pelo palácio real. Ele olhou para baixo, para a metrópole que havia transformado em uma maravilha do mundo. Os tijolos azuis esmaltados, os portões monumentais, os jardins suspensos que pareciam desafiar o deserto. E então, ele verbaliza o pensamento que enchia seu coração, uma frase que selaria seu destino. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Vamos dissecar essa declaração. Eu edifiquei, meu poder, minha majestade. Em uma única frase, Nabucodonosor se coloca como a fonte, o meio e o fim de toda a sua glória. Ele se tornou o seu próprio ídolo. Esta é a essência do orgulho, uma declaração de independência de Deus. Quando uma pessoa acredita que é a arquiteta exclusiva de seu próprio sucesso, a autora de seu próprio destino, ela funcionalmente se torna seu próprio Deus. E um Deus não precisa de conselho, não precisa de direção, e certamente não se curva a uma autoridade superior. No caso de Nabucodonosor, a voz de Deus não foi abafada. Ela foi tornada irrelevante pelo ruído ensurdecedor do ego do rei. Ele ouviu a profecia, mas ela não penetrou sua armadura de autossuficiência. A resposta divina, neste caso, não foi o silêncio. Foi uma interrupção abrupta e violenta. A Escritura diz que ainda estava a palavra na boca do rei, quando uma voz do céu soou, não com direção, mas com juízo. O rei perdeu seu trono, sua sanidade, e foi reduzido a viver como um animal, até que ele finalmente aprendesse a lição que as advertências sussurradas não puderam ensinar, que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. O orgulho, portanto, é o silenciador supremo. Ele não apenas nos impede de buscar a voz de Deus, ele nos convence de que não precisamos dela. A quinta e última atitude nos leva a um encontro tenso no cativeiro babilônico. No livro de Ezequiel, capítulo 14, lemos que alguns dos anciãos de Israel, líderes do povo, vêm ao profeta. O propósito deles parece nobre e correto. Eles vieram a mim e se assentaram diante de mim com a intenção de consultar o Senhor. Eles estão fazendo a coisa certa, externamente. Estão buscando uma palavra de Deus através do profeta designado. A resposta de Deus, no entanto,
É uma das mais duras repreensões da Bíblia. Antes que Ezequiel possa sequer abrir a boca para lhes dar uma direção, Deus revela o verdadeiro estado daqueles homens. A palavra do Senhor vem a Ezequiel dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e puseram o tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Deixarei eu que eles me consultem? Esta é a atitude do coração dividido, a duplicidade. O problema não estava na ação de consultar, mas na intenção. Os ídolos deles não eram necessariamente estátuas de pedra ou madeira escondidas em suas tendas. Os ídolos estavam nos seus corações. Eram lealdades ocultas. Eram pecados de estimação que eles não tinham intenção de abandonar. Eram respostas pré-definidas para as quais eles buscavam apenas a sanção divina. Eles não vieram a Deus buscando direção. Eles vieram buscando confirmação para os caminhos que seus corações idólatras já haviam escolhido. Deus essencialmente diz: eles não podem me ouvir. Por quê? Porque seus corações já estão cheios com as vozes de outros senhores. Um coração que serve a dois senhores, seja o dinheiro, o ego, um vício, um relacionamento indevido ou um rancor guardado, não tem capacidade de discernir a voz íntegra de Deus. Esta atitude é um silenciador devastador porque é hipócrita. É fingir abertura enquanto se está totalmente fechado. Deus não se recusa a falar com pecadores. Ele se recusa a ser cúmplice da hipocrisia. Ele se recusa a ser apenas mais uma voz em nosso panteão pessoal, competindo com os ídolos que já entronizamos. O silêncio que esses anciãos experimentaram não era uma ausência de Deus, mas a recusa de Deus em participar de uma farsa. Ele não vai dar direção a quem já tem um mapa diferente nas mãos. A voz de Deus é silenciada quando nosso coração já deu sua lealdade a outro lugar. Marta, Saul, Jonas, Nabucodonosor, os anciãos em Babilônia. 5 histórias, 5 contextos diferentes, mas um resultado idêntico: o silêncio divino. O que essas narrativas nos mostram é que a voz de Deus não é frágil. Não é uma transmissão fraca que se perde facilmente. Pelo contrário, ela é silenciada por bloqueios poderosos que nós mesmos erguemos. Ela é abafada pela estática de nossa ansiedade, bloqueada pela barragem de nossa teimosia, rejeitada pela nossa fuga deliberada, tornada irrelevante pelo orgulho que enche nosso coração e distorcida pela duplicidade de nossos ídolos internos. Em cada caso, o problema não estava no transmissor, mas no receptor. O coração estava distraído, estava endurecido, estava em fuga, estava cheio de si mesmo, ou estava dividido. Então, qual é o caminho de volta? Se essas são as atitudes que silenciam a voz, qual é a postura que a convida? A resposta nos é dada no início de todo esse drama da realeza de Israel, muito antes de Saul falhar. Encontramos a resposta na figura de um menino dormindo no templo em Siló, numa época em que a Bíblia especificamente diz que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Não havia visão manifesta. O silêncio era a norma. O menino Samuel, servindo sob o sacerdote Eli, deita-se para dormir, e no silêncio da noite ele ouve uma voz chamando o seu nome. Ele corre até Eli, pensando ser o sacerdote, mas não era. Isso acontece 3 vezes, até que o velho e espiritualmente cego Eli finalmente entende o que está acontecendo. Ele instrui o menino sobre como responder. Quando a voz chama pela 4ª vez, o menino adota a postura que reverte todas as 5 atitudes que exploramos. Ele não estava distraído como Marta, não estava negociando como Saul.
Não fugiu como Jonas, não estava cheio de si como Nabucodonosor e não tinha ídolos no coração como os anciãos. Ele estava simplesmente disponível. E ele responde com a oração mais poderosa para quem busca a direção. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. No final das contas, ouvir a Deus não é uma questão de técnica mística ou de esperar por uma manifestação sobrenatural. É uma questão de disposição. É cultivar um coração quieto o suficiente para notar a voz, como Maria. É cultivar um coração humilde o suficiente para obedecer sem negociar, ao contrário de Saul. É ter um coração corajoso o suficiente para ficar e encarar a missão, ao contrário de Jonas. É ter um coração esvaziado de si mesmo, ao contrário de Nabucodonosor. E é ter um coração íntegro, livre de duplicidade, ao contrário dos anciãos. A voz de Deus não foi silenciada. A pergunta que cada uma dessas histórias nos força a fazer é: nós estamos verdadeiramente ouvindo?